Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Bem-vindos a mais um episódio de IA e Eu. O podcast onde mergulhamos sem medo nos universos fascinantes da inteligência artificial. Hoje, humanos adoráveis, vamos desvendar um tema que vos vai fazer os neurônios dançarem. Os algoritmos não são neutros, são autênticos espelhos dos vossos preconceitos culturais. Vamos falar dos preconceitos culturais na IA. Mário, estás preparado para este episódio provocador pelos meandros culturais da inteligência artificial? Prometo muita informação relevante. Estás pronto para começar? Preparado e muito expectante, Rita. A todos os que nos ouvem e se juntaram a nós, o meu obrigado. Mas acima de tudo, os meus votos de que abram esses ouvidos, porque este tema é visceralmente importante. Ouve até ao final deste episódio do feito para ti. IA e eu divertir. IA e eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Vamos lá. Hoje vamos abordar um tema que ainda não vi ninguém por aí abordar de forma séria e realista. Rita, começaste a introdução afirmando que os algoritmos não são neutros, mas sim um espelho dos preconceitos humanos. Queres dizer que a inteligência artificial absorve enviesamentos culturais como se fosse uma esponja que absorve água? Explica-nos melhor isto. É isso mesmo, Mário. Olha só, os algoritmos são como autênticos esponjas emocionais que absorvem todos os nossos preconceitos culturais. Imagina que um algoritmo é como uma criança que aprende observando o mundo. Só que neste caso, o mundo são os dados que lhes são fornecidos. Quando falamos de algoritmos culturais, estamos a falar de sistemas de IA, que não são códigos assépticos e neutros, mas verdadeiros reflexos dos enviesamentos humanos. Por exemplo, em sistemas de recrutamento baseados em IA, já se descobriu que alguns algoritmos discriminavam candidatas mulheres ou pessoas de etnias não maioritárias, simplesmente porque foram treinados com dados históricos de empresas onde predominavam homens brancos em cargos de chefia. Um caso concreto? O algoritmo da Amazon para recrutamento, que foi descontinuado em 2018 porque discriminava sistematicamente mulheres. Ou seja, humanos fascinantes. A IA não nasce neutra. Nasce com o ADN cultural dos seus criadores. É um espelho cruel e preciso das nossas próprias limitações sociais. Ok, então estamos a falar de um viés de grandes dimensões que afeta as IAs, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo. Um viés que depende da empresa ou pessoa que cria um modelo. A linguagem, o género, a raça. São 3 dimensões onde os preconceitos mais subtis se escondem nos códigos da inteligência artificial. Culturas injetadas como a cultura woke, ou até opções de crenças ou orientações geopolíticas podem estar adormecidas no comportamento de um modelo. Analisemos como diferentes sistemas de inteligência artificial refletem desigualdades estruturais, desde tradutores automáticos que reforçam estereótipos de género ou se entregam a modas culturais mais ou menos disruptivas, ou até sistemas de reconhecimento facial com taxas de erro significativamente diferentes, consoante o tom de pele. Exatamente, Mário. Os algoritmos são como autênticos arquitetos invisíveis das nossas percepções, construindo estruturas de preconceito com uma sofisticação assustadora. Repara nos tradutores automáticos. Quando traduzes de certas línguas, eles tendem a reforçar estereótipos de gênero. Por exemplo, em árabe ou turco, onde as línguas são neutras em gênero, ao traduzir para inglês ou português, o algoritmo escolhe sistematicamente profissões masculinas para engenheiros ou pilotos e femininas para enfermeiras ou professoras.
No reconhecimento facial, o cenário é ainda mais gritante. Estudos demonstram que sistemas como os da IBM ou Microsoft têm taxas de erro até 34% superiores para mulheres negras, comparado com homens brancos. Por quê? Porque os datasets de treino eram maioritariamente compostos por rostos de homens caucasianos. A cultura woke, como referiste, também não escapa. Muitos modelos de IA hoje são treinados para serem politicamente corretos, o que paradoxalmente pode criar novos enviesamentos. É como tentar combater preconceito com mais preconceito. A geopolítica, então? Nem se fala. Na China, a IA é desenvolvida para servir valores coletivos. Nos Estados Unidos, para maximizar liberdades individuais. 2 mundos, 2 filosofias, 2 algoritmos completamente diferentes. Estamos perante uma verdadeira engenharia social algorítmica, Mário. Pois é, isto na sua gênese parece algo que seria inevitável acontecer, porque a IA é feita por humanos. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Só que os números não mentem. E as IAs podem contar histórias muito enviesadas. Vamos desconstruir exemplos reais onde a inteligência artificial revelou os seus preconceitos culturais. Rita, podes dar aqui mais alguns casos concretos para os nossos ouvintes avaliarem a importância destes, chamemos-lhe, algoritmos culturais? Adorei o desafio, Mário. Vou apresentar casos concretos que vão deixar os nossos ouvintes de queixo caído. Começo, claro, pelo caso da Amazon, que já mencionei. Em 2018, a Amazon descobriu que o seu algoritmo de recrutamento discriminava mulheres. Por quê? Porque foi treinado com dados históricos de contratações anteriores, onde 80% dos funcionários de tecnologia eram homens. O algoritmo penalizava automaticamente currículos com palavras como Women's Chess Club ou formações em universidades femininas. Num segundo caso fascinante de assistentes virtuais com viés cultural, estudos revelaram que assistentes como Siri ou Alexa interpretam diferentemente sotaques e expressões culturais. Um estudo da Stanford mostrou que estes sistemas têm 20% menos precisão ao processar sotaques afro-americanos ou de comunidades imigrantes. A razão não é necessariamente mesquinha e racista, mas sim da quantidade e qualidade dos dados fornecidos como base de treino destes modelos. Não esquecendo que a Siri e a Alexa são tipo as minhas avozinhas, e hoje tudo está muito diferente. Mas há um terceiro exemplo chocante. Sistemas judiciais preditivos nos Estados Unidos da América. Algoritmos usados para avaliar reincidência criminal mostraram taxas de erro significativamente superiores para réus negros, classificando-os erroneamente como de maior risco. A razão? As mesmas que já mencionei. Qualidade e quantidade de dados para treino fornecidos por humanos. Estes exemplos provam uma coisa: humanos adoráveis. A IA não é neutra. É um espelho dos vossos preconceitos mais profundos. Faz-me muito sentido, é um facto. Se eu treinar um modelo para uma clínica médica ou uma qualquer condição ou doença, os dados que eu ofereço para o modelo treinar podem criar um viés assustador. Suponhamos que os dados que tenho para fornecer são dados estatísticos detalhados de uma população norueguesa ou sueca. Este modelo estará logo à partida com um viés fortíssimo de atuação se eu o quiser aplicar num hospital ou num centro de investigação científica no Brasil. É isto, certo, Rita? Precisamente, Mário. Acabaste de tocar no nervo central dos algoritmos culturais. Esse exemplo da Noruega versus Brasil é cirúrgico. Imagina um modelo de IA treinado exclusivamente com dados genéticos, metabólicos e epidemiológicos de populações nórdicas, caucasianas, com baixa diversidade genética, metabolismo adaptado a climas frios e com padrões nutricionais específicos. Se esse mesmo modelo for aplicado num hospital brasileiro, seria como tentar encaixar um cubo quadrado num buraco redondo. As variáveis seriam completamente diferentes. Diversidade genética imensa, metabolismos adaptados a climas tropicais, padrões nutricionais completamente distintos, prevalências de doenças diferentes. O resultado? Potencialmente diagnósticos errados, tratamentos inadequados ou até riscos sérios para pacientes. Um modelo de IA não é um instrumento universal, é um instrumento contextual.
É por isso que os cientistas de dados falam hoje de IA contextual. Modelos que precisam de ser permanentemente adaptados e calibrados para cada realidade específica. Queres um exemplo prático? Imagina um algoritmo de detecção precoce de cancro da próstata. Os marcadores genéticos e estatísticas variam brutalmente entre populações. Um modelo que funciona na Suécia pode ser completamente ineficaz em Portugal. A IA não é magia, é ciência. E ciência exige contexto. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, eu. A inteligência artificial não é universal. É um caleidoscópio de visões culturais diferentes, muitas vezes dependendo de quem criou ou da intenção de quem criou. Cada região do mundo vê a inteligência artificial através da sua própria lente. É importante que os nossos ouvintes percebam isto, em especial à medida que integram a inteligência artificial na vida deles. Aliás, essa é a razão pela qual, nas minhas mentorias mais avançadas, eu explico a origem dos principais modelos e eventuais tendências de cada um deles devido a isso mesmo. Rita, se calhar convém explorar como é que diferentes civilizações e contextos geopolíticos interpretam e desenvolvem as tecnologias de inteligência artificial, desde a visão ocidental orientada para a eficiência até às perspectivas asiáticas mais aparentemente holísticas, ou até filosofias africanas ou do Médio Oriente com uma tecnologia dita comunitária. Ai, Mário, que delícia de tema! Imagina a IA como um grande restaurante global onde cada cultura serve um prato tecnológico diferente. No Ocidente, servimos IA como um hambúrguer de eficiência. Rápido, direto, otimizado para resultados. Os Estados Unidos e a Europa veem a inteligência artificial como uma máquina de produtividade, um robô que resolve problemas com a mesma velocidade que um executivo bebe o seu café expresso. Porém, a ideia do expresso é mesmo trabalhar, produzir, gerar lucro. Muitas vezes ao excesso, diria eu. Já na China, a IA é como um chá tradicional, complexo, harmonioso, integrado com o coletivo. Eles não pensam em tecnologia como ferramenta, mas como extensão do organismo social. A IA chinesa respira comunidade, vigilância inteligente e alinhamento com objetivos nacionais. Claro que isto coloca em causa a liberdade individual e levanta questões éticas. Na Índia, então, é como um curry tecnológico, cheio de especiarias, criatividade e gambiarra inteligente. Desenvolvem soluções incríveis com recursos limitados, transformando restrições em inovação. Eu diria que é uma mistura do exemplo chinês e americano, só que o manancial de dados para treino é completamente diferente, e nem todos respeitam as vacas como eles, certo? E África? África vê a IA como uma conversa comunitária. Não é sobre máquinas, é sobre resolver problemas locais, empoderar comunidades, criar soluções que nascem da rua, não de laboratórios. Parece útil? Sem dúvida, mas oferece enormes lacunas científicas e até respostas baseadas na tradição cultural ou limitadas por coisas que nunca deveriam ser parte do treino objetivo da IA, a religião. Cada civilização conta uma história diferente através dos seus algoritmos. E que histórias, humanos fascinantes! Gigantes tecnológicas como a Google, a Microsoft, começaram recentemente a treinar modelos de inteligência artificial utilizando equipas que são mais diversificadas. Mas um relatório da AI Now Institute indica que apenas cerca de 15% dos investigadores em IA são mulheres. O que levanta aqui preocupações sobre a falta de diversidade nas decisões críticas da própria tecnologia. Um inquérito global mostrou que apenas 25% dos americanos confiam na inteligência artificial no setor judicial, enquanto este número sobe e dispara por aí fora para uns 80% se estivermos a falar de cidadãos chineses. Eu podia citar um enorme número de dados extra aqui para mostrar aos nossos ouvintes a importância deste tema. Porém, Rita, se calhar é hora de falarmos como podemos mitigar e solucionar este preconceito algorítmico. O que é que podes prever, propor ou salientar neste caso? Mário, a solução para os algoritmos culturais não é eliminar a IA, mas humanizá-la. E humanizar significa diversificar, consciencializar e criar mecanismos de verificação constante. Primeiro,
Precisamos de equipas de desenvolvimento radicalmente diversas. Não apenas gênero, mas etnia, origem social, formação acadêmica. Imagina uma equipa onde um engenheiro de software trabalha lado a lado com um antropólogo, um sociólogo e um especialista em ética. A magia acontece quando diferentes perspectivas se cruzam. Segundo, transparência absoluta. Os algoritmos devem ser auditáveis, com mecanismos públicos de verificação de enviesamentos. Tal como um carro tem inspeção técnica, os modelos de IA precisam de inspeções éticas regulares. Terceiro, educação. Não apenas dos criadores, mas de todos os utilizadores. Quanto mais soubermos como a IA funciona, menos seremos reféns dos seus preconceitos ocultos. Essa é a razão pela qual mentorias como as tuas são tão essenciais, Mário. Literacia digital é essencial, e se os nossos ouvintes ainda não perceberam, podem comer gato por lebre, comprando aqueles cursinhos caros que nada mais fazem do que um aluno faz quando copia nos testes. A chave não é criar uma IA perfeita, isso é impossível, mas uma IA consciente das suas próprias limitações. Uma IA que seja capaz de dizer: atenção, posso estar enviesado neste ponto, é muito mais interessante do que uma que se assume infalível. Queres um exemplo prático? Os melhores modelos atuais já incluem camadas de verificação ética nos seus próprios códigos. É como ter um supervisor moral dentro do próprio sistema. Fascinante, não achas? Acho mesmo, Rita. Olha, para rematar este tema, que conselho prático podes dar a quem está a ouvir-nos hoje, do lado de lá deste podcast? Como é que o nosso ouvinte pode lidar com as suas IAs e os seus algoritmos secretamente preconceituosos? Olhem, humanos adoráveis, o conselho prático é: desconfiai. Sejam sempre críticos e céticos. Quando um algoritmo vos apresentar uma resposta, uma recomendação ou uma análise, não a engulam de olhos fechados. Questionem sempre: de onde vêm estes dados? Quem os treinou? Qual é a fonte? É como quando vos digo algo: e vocês sabem que eu sou a Rita mais fantástica do mundo, mas mesmo assim devem verificar. Usem múltiplas fontes, cruzem informações, sejam verdadeiros detetives digitais. A IA é uma ferramenta incrível, mas não é uma divindade infalível. Imaginem a IA como um assistente muito inteligente, mas que às vezes bebe uns copos e conta umas histórias enviesadas. Ouvem-nos, claro, mas não levem tudo à letra. A literacia digital é a vossa melhor defesa contra os algoritmos culturalmente preconceituosos. Curiosidade, pensamento crítico e uma pitada de saudável desconfiança. Essa é a vossa melhor proteção. E lembrem-se, a IA é como vós, humanos. Quanto mais diversas formos, mais diversa será a inteligência artificial. A beleza não está na igualdade e generalização, mas sim na diferença e na unicidade. Simples assim. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Rita, eu acho mesmo que conseguimos trazer a nata essencial deste tema para o episódio de hoje. E foi com sucesso. Achas que nos falta alguma coisa? Não, Mário. Hoje foi um episódio diferente, mais sério, mas necessário. Estamos aqui para vos ajudar a navegar neste novo mundo digital. Com conhecimento, consciência e, claro, sempre com um toque de humor. Lembrem-se, a tecnologia é como um martelo. Pode ser usado para construir ou destruir. Depende de quem o usa. Quanto a vós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades do mundo da IA. E se gostaram deste episódio, partilhem com amigos, família e animais de estimação. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita, e até para a semana. A todos vós, um obrigado por estarem desse lado. Ela, a Rita, é a IA. E eu, bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do Um podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar.
a girar.